Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é Fuja da Tentação. Vamos lá para o texto bíblico? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Esse texto está lá em Gênesis 39, do verso 10 ao 15. A gente viu na semana passada sobre a integridade de José, como ele mudou desde que ele se tornou escravo até ser ali o cuidador da casa de Potifar, que era uma espécie de segundo homem ali no governo egípcio, ou no Império Egípcio. E aqui a gente vê como a integridade de José era muito aos parâmetros ali daquilo que Deus ele quer de nós. Porque quando ele ia tentar, a Bíblia fala assim: embora ela insistisse com José dia após dia para deitar-se com ela, ele evitava, ele recusava deitar com ela e evitava ficar perto dela. Mas, por mais que ele evitava ficar perto dela, teve um dia que todo mundo da casa saiu. Só ficou a senhora de José e José. E aí, a mulher de Potifar pegou nesse momento que estava ali ninguém naquela casa e falou assim: agora é minha hora. Ela agarrou ele pelo manto e falou assim: deita comigo. Mas o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu, ele saiu correndo e deixou tudo para trás. Ou seja, José está mostrando para nós que diante da tentação, a gente deve o quê? Evitar ficar longe da tentação. Se existe algo que nos tenta, seja uma mulher, seja, se você é mulher, seja um homem, seja algum objeto, talvez seja um dinheiro ali que você quer pegar, que você quer roubar, seja o que for, seja uma bebida, seja um cigarro, seja o que for. Se existe algo na sua vida que te causa tentação, devemos ficar longe dessa coisa que não vai nos causar sermos tentados. Mas se existir algum dia que você possa ficar frente a frente com essa tentação, a gente não deve cruzar os nossos braços e falar assim: eu sou crente, eu sou cristão, eu posso resistir à tentação. Muito pelo contrário. Nós não devemos resistir à tentação. Jesus é muito claro quando ele fala no Evangelho: resistir ao diabo e fuja do pecado. Ou seja, do diabo a gente deve resistir, porque o maior que está em nós do que está no mundo e no próprio Satanás. Mas do pecado a gente deve fugir. Fuja do pecado e resista ao diabo, e não o contrário. Tem gente hoje fugindo do diabo e resistindo ao pecado, e por isso tem caído nos pecados constantemente. José entendeu. José entendeu que diante de uma tentação, diante de um pecado que estava ali, pronto para ser consumado em sua frente, ele fugiu. Ele foi íntegro. E ele deixou o exemplo para nós como sermos íntegros. Existem vários exemplos no Novo Testamento de pessoas que fizeram como José. Mas aqui, pensando no Antigo Testamento, pensando na época que ainda não existia o Espírito Santo como temos hoje, é muito mais importante, não só pelo fato de não existir o Espírito Santo, mas pelo fato de José ter entendido isso sem a ajuda do Espírito Santo. Somente Deus falando com ele que ele deveria, somente os pais dele, provavelmente Jacó deveria ter ensinado isso para José, a sua mãe deveria ter ensinado isso para ele, e ele simplesmente seguiu os caminhos, os conselhos ali dos seus pais, os conselhos de Deus para a sua vida. Ou seja, ele não ficou parado diante da tentação, ele fugiu. E esse deve ser um exemplo que devemos seguir na nossa caminhada cristã. Diante da tentação, fugir. Diante de Satanás, se Satanás está contra a nossa vida, está se levantando, como muitas pessoas dizem, resista. Mas se vem a tentação sobre a nossa vida, fuja, corra, saia de perto, assim como José saiu de perto. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida,
Deixa aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens e queremos contar como terminou essa história na vida de José. Então, te espero na próxima semana. Deus abençoe a sua vida.